Não se sabe exatamente onde surgiu o vinho pela primeira vez, mas assim como o tecido, o pão e outros bens de nosso cotidiano, o vinho já existia na Idade da Pedra. Na Pérsia reinava Jamshid, um homem considerado semi-mítico e comparado a Noé. Diziam que o rei teria salvo animais construindo um grande curral para abrigá-los, e durante seu reinado, as uvas eram guardadas em jarras para serem comidas fora da temporada. Um servo notou que uma das jarras estava com um cheiro estranho e que as uvas estavam espumando. A jarra foi considerada imprópria para o consumo e possivelmente venenosa. No entanto, uma donzela do harém buscava aliviar suas dores de cabeça e tentou se matar com o suposto veneno. No dia seguinte, em vez de morte, a donzela se encontrou num estado de leve contentamento e sono revigorante. Ela, respeitosamente, contou a novidade ao rei e, a partir daí, o vinho passou a ser fabricado e consumido pela realeza. Os arqueólogos acreditam que a videira, a planta que produz o fruto que chamamos de uva, teria surgido e se espalhado ao hemisfério norte. A primeira espécie identificada de videira foi a Vitis ancestralis, que tem origem na Groenlândia. De lá se migrou para a América, que foi a Vitis labrusca, e para a Europa, que foi a Vitis vinifera. Então são as espécies mais encontradas para fins de vinho e produção de mesa também. Segundo escavações na Turquia, Damasco, Biblos e Jordânia, foram encontrados caroços de uvas com datação de 8.000 anos antes de Cristo. A análise do caroço também revelou se a videira era silvestre ou cultivada. No passado, a videira selvagem possuía flores masculinas ou femininas. Era raro o aparecimento de ambas flores na mesma planta. As plantas femininas davam frutos contanto que houvesse uma planta masculina próxima para fornecer o pólen. Uma pequena parte dessa população era hermafrodita, possuindo ambas flores no mesmo indivíduo. Essa qualidade produzia a uva, porém em menor quantidade que uma planta somente com flores femininas. Os primeiros povos a cultivar a planta naturalmente selecionavam apenas as femininas, descartando as masculinas, o que não gerou nenhuma produção. Foi assim, depois de muitas tentativas, que acabaram selecionando então as plantas hermafroditas. No geral, as videiras são plantas trepadeiras e lenhosas, que possuem parentes por todo o hemisfério norte. Dentre as variedades de espécies, a Vitis vinifera tem destaque na produção do vinho, devido a seus frutos acumularem muito açúcar, que podem constituir 1/3 do volume da uva. Quanto à morfologia, a raiz é responsável por retirar a água e nutrientes do solo. Em condições favoráveis, essas raízes passam a ocupar uma área maior. O caule sustenta os ramos, as folhas, flores e frutos. Ele é formado principalmente por feixes de vasos lenhosos liberianos, encarregados do transporte da seiva bruta e elaborada. A altura de uma videira vai variar de acordo com o modo de plantio adotado pelo vinhedo. Os ramos são brotos que apresentam de distância em distância uma proeminência chamada nó, onde estão as gemas. As gemas situam-se na inserção do pecíolo e do lado oposto surgem as gavinhas. Os dias quentes e ensolarados favorecem o desenvolvimento das flores e uma boa fecundação, ao contrário dos dias frios e chuvosos, que podem causar danos e prejudicar uma futura produção. O cacho é formado pelo pedúnculo e ramificações que correspondem ao engaço, cuja extremidade é chamada de pedicelos, que ficam presos às bagas. A parte do pedicelo que penetra a baga é denominado de pincel. Os cachos podem ter formatos cônicos, cilíndricos e ramosos. Já as bagas podem apresentar formatos ovoides, redondos, alongados, recurvados e achatados.
As bagas possuem uma película que contém a parte corante e é revestida por uma substância cerosa chamada pruína, que é impermeável à água. É nessa película que se desenvolvem as leveduras, os micro-organismos indispensáveis na produção dos vinhos. A película envolve a polpa, que contém o suco. E no interior da polpa estão as sementes. As primeiras videiras chegaram à terra de Santa Cruz em 1532, pelas mãos de Brás Cubas, que acompanhava Martim Afonso de Souza. Essa e outras tentativas não foram bem sucedidas, até que os imigrantes italianos se estabeleceram na Serra Gaúcha no final do século XIX. Eles trouxeram mudas de videiras europeias que não vingaram, e então passaram a cultivar a uva americana Isabel. Desde a década de 30, cooperativas como a Aurora se estabeleceram no Rio Grande do Sul e aos poucos introduziram a vitis vinífera de uvas de Cabernet Franc e Merlot, vindas da Europa. No século XVIII, 1740, a videira praticamente foi dizimada na Europa devido a uma doença fúngica da filoxera. Ela detonou totalmente a produção e notou-se que as uvas de mesa, as uvas Vitis labrusca de origem americana, elas são resistentes a essa doença fúngica. Então, as uvas de mesa salvaram a produção da Europa, sendo um porta-enxerto para essas uvas viníferas, né? Portanto, hoje, grande parte da produção se dá pela união da vitis vinífera, a uva europeia, com a uva americana. É a uva de vinha, e aqui embaixo temos a uva de mesa, que é uma uva americana. Então, todas as videiras viníferas têm o porta-enxerto americano, de uva americana. Aqui para o clima, que aqui é muito úmido, não é legal para a vitis vinífera. A uva vai absorver a água, então vai ter um baixo teor de açúcar, e, consequentemente, pouco álcool, né? Vai ser um vinho um pouco alcoólico. Sabendo que os açúcares são fundamentais para a geração do álcool durante a fermentação, com menos açúcar terá menos álcool e, portanto, menos vinho. Os enólogos brasileiros, estudantes do vinho, não são os únicos a se preocupar com as condições ambientais na produção do vinho. Os enólogos levam em consideração as preferências das videiras. E a gente fala que o solo para a videira é para fins de vinho, né? Tem que ser um solo pobre. Então, muitas plantios têm problema de solo pouco fértil. Na videira para vinho é diferente. Os problemas que nós temos são solos muito férteis. Quanto à plantação, para uma melhor produção, considera-se colocar as plantas nas encostas para melhor exposição solar, drenagem e evitar alagamentos. As podas durante o processo dos vinhos também é calculado. Isso porque na produção dos vinhos, menos é mais, ao priorizar qualidade ao invés de quantidade. Por isso, as videiras são podadas 2 vezes ao ano, uma no inverno e outra no verão. Nessa poda, os cachos são retirados 2 meses antes da colheita, para que os outros cachos possam se expandir melhor. É assim que o número de cachos da videira são programados. É essa programação que garante que a videira produza menos cachos com uvas mais concentradas e, portanto, de maior qualidade. A forma de plantio também vem mudando. O formato de plantio em pérgola vem sendo modificado por uma produção linear. Isso porque a videira, ao se esparramar nos arames formando um telhado, tem suas bagas menos expostas à luz solar. E no método linear, uma videira plantada a pequenas distâncias uma das outras, os raios solares vão conseguir penetrar. Sendo assim, os enólogos também precisam ser pacientes,
sabendo que a videira começa a produzir apenas após 4 anos. Um outro clima ideal para uvas tintas finas, né, é dias quentes e noites frias, né? Porque de noite a planta ela não vai fazer fotossíntese, mas vai fazer respiração. Então, se tiver uma noite muito quente, ela não vai ter oxigênio suficiente e vai começar a degradar o ácido málico. Então, vai ser um vinho pouco ácido e uma acidez que é desejada num vinho, entendeu? Se tiver uma noite fria e um dia quente, vai ter muita fotossíntese durante o dia e baixa respiração durante a noite. Então, vai ser um vinho muito ácido, bastante alcoólico, né, por causa do alto teor de açúcar. A base do processo de produção do vinho não mudou muito desde sua origem. Na antiguidade, as uvas eram coletadas em uma cesta cônica e eram levadas para um local onde apenas havia montes de barro na terra batida. Não haviam barris ou tonéis. Então as uvas eram colocadas em um tronco escavado e quando se atingia a metade do tronco, o fazendeiro tirava seus sapatos, suas meias, lavava seus pés com água quente e esmagava os cachos lentamente até não sentir mais nenhuma resistência. O barro cobria jarras de vinho, que depois eram abertas com uma enxada. Raspava-se o barro até aparecer uma rolha de carvalho. Com um esfregão feito de sabugo de milho, as uvas esmagadas eram despejadas até atingir a borda da jarra. No frescor da terra, elas passam a fermentar, e na primavera, as uvas eram transferidas para uma jarra limpa, separando as cascas. Depois disso, o líquido da jarra poderia ser bebido ou armazenado ali mesmo. A produção atual pode ser melhor analisada de acordo com os avanços tecnológicos. Portanto, depois de ter se preocupado com as condições ambientais da videira, de realizar a colheita e a seleção das uvas, a primeira etapa da vinificação é o desengace. Esta etapa consiste na retirada do engaço, ou seja, dos pedúnculos das ramificações que sustentam a uva. Essa etapa é considerada importante porque o engaço deixa um gosto amargo no vinho. Em seguida, temos a etapa de esmagamento. É nesta que, com prensas especiais e por meio de pressão, rompemos as cascas e liberamos o conteúdo das bagas. No final da etapa, a única resultante é o mosto, que é uma pasta de suco com casca e sementes. É também aqui que o processo de produção do vinho branco se diferencia do tinto. Nessa etapa, para obter o vinho branco, é retirado as partes sólidas do mosto. Já para o vinho tinto, por exemplo, as cascas são mantidas para dar a coloração, o aroma e o sabor oferecido pelas antocianinas e os taninos. Os taninos são substâncias químicas do grupo dos fenóis, encontrados nas cascas, sementes e caules de diversos frutos. Nas plantas, esse elemento serve de proteção contra a herbivoria. No vinho tinto, ele é responsável pelo sabor seco e amargo. A próxima etapa é a fermentação. O mosto é colocado em tanques para que as leveduras transformem os açúcares no álcool do vinho, por um processo anaeróbico. Aqui, a temperatura precisa ser controlada e mantida entre 25 a 30 graus Celsius. A temperatura é importante porque a levedura em baixa temperatura perde sua potência e deixa de transformar o açúcar em álcool. No mercado também são utilizadas leveduras selecionadas, enquanto naturais são eliminadas. Isso porque as espécies selvagens encontradas nas cascas das uvas são pouco resistentes ao álcool e acabam produzindo menor teor alcoólico.
além de produzir aromas desagradáveis. Depois dessa primeira fermentação, o vinho é transferido para outro tanque. A parte sólida do mosto que decantou durante a fermentação e ficou no primeiro tanque é prensada e se extrai o chamado vinho de prensa. Esse líquido tem qualidade menor, mas pode compor até 15% da mistura final do vinho. Em seguida, temos a fermentação malomática. Nessa segunda fermentação, o ácido málico das uvas é transformado em ácido lático por meio da adição de bactérias láticas e eliminando o gás carbônico. Esse processo diminui a acidez do vinho e evita que o líquido produza gases após o engarrafamento. Na etapa de maturação, o vinho é filtrado para retirar resíduos sólidos, bactérias e leveduras. Em seguida, o vinho é armazenado em barris de cimento inox ou carvalho para maturação. Por fim, na etapa de engarrafamento, as máquinas enchem as garrafas que serão fechadas e rotuladas. Podemos perceber a influência das condições ambientais ao experimentar um vinho de Sauvignon Blanc de diferentes locais de produção. Essa variedade nativa da França apresenta sabores agressivos, de acidez vibrante. Ela oferece notas frutadas e florais diversas, que variam conforme o local de cultivo. Por exemplo, se bebemos um vinho de regiões mais frias da Nova Zelândia, teremos aromas que remetem à grama e sabores similares à toranja. Já um vinho feito em regiões mais quentes da Califórnia e do Chile, o aroma pode ser herbal ou mais complexo, e o sabor rico em nuances de melão.